Olá! Uma coisa que eu estava pensando esses dias com relação a vícios, né? As pessoas se ficam muito preocupadas no que a pessoa está viciada. Conforme o caso, realmente tem algumas coisas que complicam muito mais, por exemplo, vícios químicos, digamos assim. A pessoa é viciada em drogas, em álcool, em cigarro. São coisas que fazem muito mal comportamentalmente, fazem mal para o corpo, fazem mal para o resto da família, né? Que tem todas as consequências. Mas são vícios que são bastante óbvios, são bastante vistos, bastante reconhecidos, a gente não precisa mais falar deles, é uma coisa que eu imagino que já esteja muito clara, né, com relação às consequências, né, perniciosas à vida da pessoa e tudo mais. Mas tem outros vícios que é interessante a gente observar. Tem uns que geralmente as pessoas nem percebem como vício, mas estão agindo nesse sentido de fuga da realidade, porque eu acho que todo vício tem isso como base, tirar a pessoa do dia a dia dela, da realidade, do que está aí diante para ela lidar, né, sei lá, as contas para pagar, o problema com a família, a solução que ela tem que ter no trabalho, o estudo que ela tem que se dedicar, enfim. Então tudo isso às vezes pode ser tão pesado para uma pessoa que ela procura meios de desfocar, de tirar o foco disso e acaba encontrando outras coisas. Então cada vez mais está ficando bastante claro como que vício em internet é uma coisa bastante prejudicial. Vício em rede social, a pessoa que desfoca da sua vida, da sua realidade para estar em rede social o tempo todo, né? Ela passa 24 horas sozinha, ela diante do celular, do computador, meio que se considerando que está se relacionando com pessoas, quando ela só está escrevendo, mandando mensagem, curtindo posts, né? E aquilo não é o frente a frente com uma pessoa. Então tira ela de uma realidade aí do dia a dia. Jogos também, a pessoa que fica o dia inteiro jogando, ela tá abrindo mão de um bom tempo da vida dela de contato frente a frente com pessoas. Ela está tendo uma realidade que é de jogo, que é uma outra realidade que é virtual, que não é uma coisa do dia a dia dela. Né? Esses são os vícios em tecnologia. E o que eu queria botar um pouquinho mais o foco hoje são nos vícios comportamentais, digamos assim, as coisas que as pessoas fazem de forma muito intensa, que é uma forma de fugir da realidade dela e que pouco se percebe que é isso que está acontecendo. Como, por exemplo, uma pessoa que tem namorados em série, não consegue ficar sozinha, né? Saiu de um namoro, desesperadamente precisa de outro. Essa sensação de estar focada num namoro o tempo todo é a fuga de se ver com ela mesma, da realidade dela, da incapacidade de se olhar, né, para si mesma como pessoa, indivíduo, né, uma pessoa inteira, que pode ser inteira mesmo sem ter alguém do lado dela. A mesma coisa com amigos, pessoas que não conseguem ficar sozinhas, tem que ter o tempo todo um amigo, um parente, um alguém, se está em casa não tem ninguém, está ligando. É uma forma de vício quando isso é exagerado, quando isso está tirando ela da realidade dela. Né? Ou então vício em falar. Eu tô colando para baixo que eu coloquei minha colinha para não esquecer, que eu sempre penso em muita coisa antes, daí na hora de colocar no vídeo às vezes não vem tudo na cabeça. Ou aquela pessoa que fala, e você conversando com ela, você vê que ela mal te escuta, não engatilha um assunto no outro. Esse falar também muitas vezes é uma necessidade de tá colocando coisas o tempo todo na sua frente, colocando assuntos que estão desfocando dela mesma, da realidade dela, do que de fato está acontecendo. Quer dizer, ela está tá falando da vida do outro, o que aconteceu lá, da notícia que ela deu no jornal, da política, que é o jeito. É bom ter um pouquinho de tudo isso. Não estou falando que essas coisas não devam ser feitas. Eu estou dizendo que o exagero disso, o só isso, pode estar indicando um vício nisso, que é uma forma de desfocar dela mesma, de ela não se olhar, não se perceber e fugir de si mesma, né? Principalmente fugir de si mesma.
atividades manuais, muito crochê, muito tricô, muito quebra-cabeça, muito algumas coisas, muita leitura. E aí a gente começa a entrar naquelas coisas que as pessoas fazem muito e são até elogiadas por isso. E pouco se percebe que se a coisa for muito, se for exagerada, não é legal. O legal é um equilíbrio na vida, a gente tem um pouquinho de tudo. Não é uma pessoa que só lê e não faz outra coisa, que pode estar prejudicando o trabalho dela, que pode estar prejudicando relacionamento com amigos, com família, por conta da leitura, aí a leitura deixou de ser legal. A leitura já passou a ser um vício que ela está usando para tirar o olhar do redor dela, do que está acontecendo, para ficar só ali. E aí a gente tem outras coisas também, que nem, por exemplo, trabalho voluntário, né? Outras coisas que são muito elogiadas socialmente, que as pessoas não percebem, que nem esportes, dançar, são tudo coisas que são legais de fazer. Mas se você marca aulas de dança todos os dias e dança horas e horas e deixa de fazer outras coisas e deixa de trabalhar, deixa de entregar projeto, deixa de conviver com seus amigos para dançar, para praticar esporte, para fazer trabalho voluntário, para qualquer uma dessas coisas, é o momento da gente olhar se essa coisa não está funcionando como um vício, como uma fuga da sua realidade, que é o que todo vício faz, que quando a pessoa está bebendo, quando ela é alcoólatra, é muito óbvio, porque o álcool por si só já tira todos, né, as lembranças, os pensamentos que a pessoa fala, eu bebo para esquecer. A química faz isso de uma forma muito rápida e já é condenada socialmente. Então é muito fácil de quem está em volta olhar e falar, aquele é viciado. Mas outros vícios podem não ser percebidos e as pessoas podem estar sendo elogiadas por uma coisa que na verdade é um vício. Está tirando ela da realidade, está prejudicando as outras áreas da vida dela, não está permitindo que ela tenha uma harmonia, que ela tenha um pouco de tudo na vida dela. O ponto de hoje foi esse. Espero ajudar a quem está nessa de prestar atenção, identificar o que está acontecendo, que é esse o motivo dos meus vídeos. Mostrar no que o psicólogo pode ajudar, quais aspectos ele pode entrar, o que você pode levar para um psicólogo, que muitas vezes as pessoas estão numa situação dessa e falam, tá, e para que profissional que eu levo isso, de quem que eu tenho ajuda com isso? É a minha função aqui, mostrar as áreas que o psicólogo pode atuar, tá bom? Obrigada por me ouvir.